pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui hoje para darmos continuidade ao assunto que foi iniciado na quarta-feira à noite. Na quarta-feira foi falado sobre 5 coisas que contribuem para o crescimento da igreja. Ontem, quinta-feira, nós ouvimos a palavra que nos falou acerca de 3 caminhos, ou as 3 maneiras pelas quais a igreja do Senhor pode crescer. E nessa noite, com a graça de Deus, nós estaremos falando sobre 3 tipos de crescimento indispensáveis para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo que esses 3 tipos de crescimento que nós falando nessa noite são os responsáveis diretos por gerar o crescimento numérico da igreja do Senhor. Só ressaltando o que foi dito nos 2 dias anteriores, nós precisamos de ter consciência que, na verdade, quem dá o crescimento à igreja é Deus. Porque lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo deixa isso muito claro, e na leitura que foi feita ontem à noite, no livro de Atos dos Apóstolos, também isso ficou muito claro para nós. No entanto, existe uma coisa que nós não podemos nos esquecer, que muito embora seja Deus quem dá o crescimento à igreja, nós que somos os trabalhadores da sua igreja, temos uma parcela de participação nisso, porque muitas vezes algumas pessoas desejam o crescimento da igreja, no entanto, não fazem absolutamente nada para que isso possa acontecer. Veja que quando o apóstolo Paulo ele diz que Deus dá o crescimento à igreja, antes de dizer isso, ele diz que Paulo plantou e Apolo regou. Ou seja, houve a colaboração desses 2 servos de Deus. Então nós não podemos nos esquecer desse detalhe, que é um detalhe importantíssimo. Talvez não mais importante do que a mão de Deus, certamente que não. Mas não podemos nos eximir dessa responsabilidade, de que se desejamos que a igreja de Deus cresça, precisamos de trabalhar, precisamos de arregaçar as mangas, precisamos de pedir ao Senhor que nos conceda estratégias, que nos conceda da sua graça, que nos conceda sabedoria, que nos conceda a orientação que vem através da pessoa do Senhor Espírito Santo, para que este crescimento possa acontecer, para que este crescimento possa existir, para que este crescimento possa tornar-se uma realidade na vida da igreja do Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de crescimento que geram o crescimento numérico da igreja. Porque, meus amados irmãos, eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas dizerem o seguinte, que não está preocupado com os números. Mas, meus irmãos, se não houver o acréscimo de números na igreja, evidentemente que isso significa que a igreja não está crescendo. E se a igreja não está crescendo, também isso é um sinal claro que almas não estão sendo resgatadas. Porque a igreja cresce quando vidas são salvas. A igreja cresce quando vidas são transformadas pelo poder de Deus. E se não existe transformação de vidas, se não existe pessoas que são agregadas à igreja do Senhor, isso significa que alguém está deixando de ser salvo.
dizer o seguinte: Deus está naquele lugar, porque olha só quantas pessoas vão àquele lugar. Mas, meus irmãos, nem sempre o crescimento numérico é sinal de saúde espiritual. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, onde entretenimentos é a temática da maioria das igrejas. Tem igrejas que vivem só de entretenimento, só vivem de show, ou de outros eventos que são programados. E é evidente, meus irmãos, que os entretenimentos atraem as pessoas às igrejas. É a mesma coisa que igrejas que sobrevivem só de campanha. Quando tem campanha, a igreja volta. Quando tem campanha, o povo vem. Quando tem campanha, fica ali pendurado até na porta, até nas janelas da igreja. Cessou o período de campanha, sumiu todo mundo. Então quem passa na porta dessas igrejas no período de campanha diz: meu Deus, olha só como Deus está abençoando. Mas acabou a campanha, sumiu todo mundo. Então isso significa dizer que as pessoas não estão sendo atraídas de forma legítima. Elas estão sendo atraídas porque existe algum entretenimento. Então, quando a igreja cresce na base do entretenimento, ela não é saudável, ela é doente. Mas uma igreja que é saudável é uma igreja que cresce estruturada na palavra. Preste muita atenção no que eu vou dizer. O crescimento numérico será saudável ou doentio de acordo com as bases que são lançadas. Vejam, irmãos, que quando o apóstolo Paulo escreve aos nossos amados irmãos da cidade de Coríntios, Paulo diz que havia colocado um fundamento. Aí Paulo diz o seguinte, no capítulo número 3, vede a cada um como edifica sobre esse fundamento. E lá o apóstolo Paulo, ele fala de 3 tipos de materiais: feno, palha, madeira. 3 materiais ruins, mas fala de 3 materiais bons: prata, ouro e pedras preciosas. Então a igreja que ela não tem um bom fundamento, que é edificada sobre palha, madeira ou feno, é uma igreja que, quando passar o vendaval, ainda que numericamente ela seja grande, mas vai espalhar todo mundo. E eu conheço muitos movimentos que cresceram, se desenvolveram, mas como não tinham
Coríntios, Paulo diz que as encrencas que existiam dentro daquela igreja é porque os irmãos ainda eram carnais, ou não haviam crescido ainda espiritualmente. Que irmãos, Cristo cresce espiritualmente, ele não cria problemas e encrencas dentro da igreja. O crente que cresce espiritualmente, a única encrenca dele é com o diabo. Ele não tem encrenca com seus irmãos. E uma igreja, meus irmãos, quando ela vive tumultuada, com muitos problemas internos, essa igreja vai ter dificuldade para crescer. Por isso que cabe a nós, que somos pastores, que lideramos a igreja, em primeiro lugar, não entrarmos em nenhuma encrenca. Tem pastor que tem encrenca com uma bênção, né? Ele entra em encrenca, ele entra em atrito com os membros da igreja, com os obreiros, aí é uma coisa terrível. Primeiro, ele não deve entrar em encrencas. Segundo, ele tem que ter discernimento da parte de Deus para perceber, para enxergar aonde está surgindo os focos de divisão. Que, meus irmãos, o próprio Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Então, se existir divisões no meio do rebanho, o rebanho vai ter muita dificuldade para crescer. Agora, o que nós também precisamos entender é que esse crescimento, ele não é repentino, ele é paulatino. É preciso ter paciência com o crescimento. Irmãos, o crescimento, quando ele não é saudável, ele às vezes vem muito rapidamente. Não sei se os irmãos já viram que tem alguns movimentos por aí, que dentro de pouco tempo é aquela explosão. E cresce, e cresce. Aí é aquela coisa que algumas pessoas ficam olhando e dizendo, meu Deus, como aquela obra cresceu. Mas, irmãos, será que o crescimento repentino não é inchaço? Porque às vezes é inchaço. Não é uma coisa saudável. Porque o verdadeiro crescimento espiritual, ele é paulatino, ele tem os focos. É a mesma coisa quando você lança uma semente na terra. Você hoje planta a semente. Quem é aqui de regiões interioranas sabe muito bem o que eu estou dizendo. Cada semente que você lança na terra, existe um tempo determinado, um tempo já pré-estabelecido para que ela nasça e produza os seus frutos. Se não me falha a memória, se a minha memória não está me traindo, um abacateiro, ele leva aproximadamente 20 anos para dar o seu fruto. E quem plantou aquele abacate, às vezes nem vai comer aquele abacate. Vai ser para gerações futuras. Mas ele planta, porque ele tem esperança. E o crescimento da igreja também é assim, meus irmãos. Nós vamos plantando, regando, e no tempo certo de Deus o crescimento vai vingar para a glória do nome do Senhor. Agora é preciso ter paciência. Muito obrigado, meu irmão. Agora é preciso ter paciência, porque às vezes a gente olha e parece que não está acontecendo nada. Não é isso? Às vezes algumas pessoas olham para a igreja e não está acontecendo nada, meu Deus. Se a igreja não vai no vídeo, a gente nem sabe o que está acontecendo nesse lugar, meu Senhor. Ou em outros lugares. Meu Deus, irmãos, tem que ter paciência. Porque não somos nós quem dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Quando eu iniciei a vida pastoral, eu tinha essa preocupação de vir à igreja. Eu já vou fazer agora em outubro, dia 13 de outubro, se o Senhor Jesus permitir, eu vou completar 22 anos de vida pastoral. E quando eu comecei a pastorear, eu queria que a igreja crescesse da noite para o dia. E aquilo batia um desespero. Eu disse, mas meu Deus, estou orando, estou jejuando, estou evangelizando, estou visitando, estou fazendo
parte. Porque senão então, companheiros, vamos trabalhar, vamos investir, vamos arregaçar as mangas e vamos deixar nas mãos de Deus, porque Deus dará o crescimento. Esse crescimento ele vem pela palavra. Emoção não produz crescimento ou não produz espiritualidade. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Isso você vai encontrar aqui no livreto que eu preparei para os irmãos, que a igreja ela não pode viver de emoções, de movimentos. A igreja tem que ter um pé no chão, a igreja tem que estar segura, a igreja tem que saber para onde é que ela está caminhando. Irmãos, às vezes as pessoas querem ver o crescimento e ficam mudando estratégias. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, uma hora tira para a direita, outra hora tira para a esquerda, e fica assim, tirando para todos os lados. E isso atrapalha, porque isso são emoções, isso são movimentos. A igreja ela precisa, como ontem nós ouvimos o pastor Vitor dizendo, a igreja ela precisa ir no passo do gado. O que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15? Sede firmes e inconstantes. É difícil? Não. Sede firmes e constantes, caminhando sempre. Uma cadência, uma marcha. A igreja ela precisa de ter uma marcha, de ter uma constância, para que ela possa alcançar o crescimento. Mas pastor, a igreja do lado está fazendo isso, a igreja da esquerda está fazendo aquilo outro, lá eles estão fazendo movimento e tratando muita gente. Deixa eles fazer o movimento, meus irmãos. Vamos fazer aquilo que Deus nos ordenou. Vamos fazer aquilo que Deus. Vamos fazer aquilo que Deus determinou. Porque se nós fizermos o que Deus determinou, a coisa vai bem, a coisa vai caminhar. Então nós não precisamos de ficar correndo de um lado para o outro. Meus irmãos, a igreja também às vezes deixa de crescer por falta da palavra. Porque quando a palavra de Deus falta, evidentemente o crescimento não virá. E quando o crescimento não vem por falta da palavra, três coisas acontecem na igreja. Primeiro, a igreja torna-se uma igreja fanática. E o fanatismo, meus irmãos, atrapalha o crescimento da igreja. Não podemos confundir fervor espiritual com fanatismo. Fervor espiritual tem base bíblica. Fervor espiritual tem solidez. Fanatismo não tem. Às vezes, a gente vê algumas pessoas, alguns movimentos evangélicos, que aquele alvoroço, aquela barulheira terrível, e a gente pensa que acabou. E às vezes é fanatismo. Por que a gente sabe que é fanatismo? Porque há extremismos. Há extremismos. Por exemplo, pessoas que não conseguem suportar as fraquezas uns dos outros. Aí a gente pensa que é santidade, né? Não, aquele irmão, ele não suporta a fraqueza de ninguém, porque ele é muito santo, porque ele é muito de Deus, porque ele é muito consagrado. E meus irmãos, o extremismo, o fanatismo, atrapalha o crescimento da igreja. Porque quando o fanatismo ele impera na vida de uma igreja, o que sustenta essa igreja não são pessoas misericordiosas, são verdadeiros juízes que vivem a julgar os pecados das outras pessoas. E quando isso acontece, a igreja deixa de crescer. Porque fica dentro da igreja disputas espirituais. Quem é mais santo, quem é mais puro, quem prega melhor, quem canta melhor, não é? Quem ensina melhor. Isso é mal para a vida de uma igreja. Queridos, prestem muita atenção no que eu vou dizer, principalmente os obreiros, guardem isso no coração de vocês. Se queremos ver a igreja crescer, não podemos, entre nós, permitir que espírito de competição cresça. Não!
desenvolvendo-se bem no dom que Deus lhe concedeu, eu como pastor, eu fico imensamente alegre. Uma ligação disso. Eu fico imensamente alegre. Que eu digo, graças a Deus, tem um grande está crescendo, tem um grande está se desenvolvendo. Isso vai trazer crescimento para a igreja. Isso vai fazer a igreja expandir. Agora, meus irmãos, se ninguém cresce, a igreja também não cresce. Se as pessoas não começam a desenvolver os dons e talentos que Deus lhe concedeu, também não haverá desenvolvimento da igreja. Por que não haverá desenvolvimento da igreja? Porque Deus, Ele usa, é nós que somos os trabalhadores da obra de Deus. Então, se nós tivermos bons trabalhadores, haverá uma boa igreja. Se tivermos trabalhadores eficientes, haverá uma igreja eficiente na conquista de almas para o reino de Deus. Em segundo lugar, a igreja, ela deixa de crescer, ou ela deixa de ter o crescimento necessário quando ela é uma igreja natural. Isso acontece por quê? Porque falta a palavra. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja, para que ela possa crescer, ela não deve depender das circunstâncias. Igreja é uma obra de fé. Igreja é uma obra de fé. E só vai ter o crescimento da igreja quem tem fé. Quem depende das circunstâncias, por exemplo, às vezes Deus nos dá uma visão para levar a igreja ao crescimento. Quem é natural, diz, mas essa estratégia não vai dar certo, pastor. Nós nem dinheiro temos. Pastor, não tem dinheiro, a gente não tem tempo. Aí os naturais ficam desse jeito. Pastor, a gente não tem dinheiro, nós não temos tempo. A gente não tem. A gente está dependendo das circunstâncias. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se dependesse das circunstâncias, os nossos irmãos primitivos não teriam evangelizado todo mundo conhecido da época em apenas 60 anos. O que Paulo tinha de tecnologia na mão? Me digam. Nenhuma. Qual era a tecnologia que Pedro tinha à sua disposição? Pedro tinha lá um grande canal de televisão? Não, ele não tinha nada disso. Mas Pedro e Paulo tinham uma coisa essencial: dizer à igreja de que Deus os tinha chamado para realizar uma grande obra. E é essa certeza que nós temos que ter. Que Deus nos chamou para conquistarmos o mundo. Que Deus nos chamou para atravessar as fronteiras. Que Deus nos chamou para realizarmos coisas que estão fora da capacidade humana, através que estão capacitados no Espírito, fazer coisas que os homens comuns não podem fazer. Então a igreja precisa, meus irmãos, dinamizar o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Os naturais são esquecidos da voz do Espírito. Lembram-se os irmãos que lá em Atos capítulo de número 13, quando a igreja estava reunida lá na cidade de Antioquia, a Bíblia diz que o Espírito Santo disse: apartai a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Veja que a igreja não titubeou diante daquela ordem dada pelo Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, às vezes, para trazer o crescimento da igreja, nos manda
coisa que todo pastor que desenvolver a sua igreja crescer deve fazer é manter uma linha de trabalho. Irmãos, quantos obreiros novos já chegaram em igrejas que eu pastoreei e às vezes chegavam com aquela visão de querer mudar a igreja, querer mudar o trabalho. Não, pastor, porque eu vi não sei aonde, e lá onde eu estava cresceu, porque nós fizemos isso, porque nós fizemos aquilo. E às vezes eu já cheguei a ser até mal educado com alguns, e dizer, meu irmão, tudo bem, lá crescer dessa forma, mas aqui a estratégia é outra. Aqui a gente não vive atirando para todos os lados. Não, aqui nós temos uma linha de trabalho fixa, que Deus já depositou no nosso coração. Então esse é o crescimento espiritual da igreja. Em segundo lugar, a igreja também precisa de crescer interiormente. Meus irmãos, o crescimento interior da igreja é essencial. O que é o crescimento interior da igreja? É o crescimento que está ligado ao relacionamento existente entre os membros da igreja. Irmãos, olhem para cá. Às vezes nós queremos conquistar o mundo e queremos que o mundo conheça Cristo, mas nós ainda não conseguimos nos desenvolvermos entre nós. Uma igreja, antes de pensar em conquistar o mundo, ela precisa de crescer interiormente. Ela precisa de ter saúde. Ela precisa viver harmoniosamente. Isso é importantíssimo. E quando, meus irmãos, não existe esse crescimento interior da igreja, um puxa um lado, outro puxa o outro, né? A igreja tem tanta gente mandando. É uma das coisas que às vezes algumas pessoas que já trabalharam debaixo do pastorado que Deus me confiou, já ficaram meio bravos comigo. Porque, irmãos, eu ouço todo mundo. Pô, diga saber disso. Eu paro para ouvir opiniões, conselhos, mas existe uma coisa que eu não aceito. É que ninguém lidere a igreja no meu lugar. Não. Por quê? Eu não permito que nenhum obreiro divida o comando da igreja comigo. Porque o anjo da igreja sou eu. Deus te colocou naquele lugar. Isso parece até soberba, não parece? Tem assim, gente soberba. Mas não é soberba. E eu vou provar para você biblicamente. Quando, lá em Apocalipse, o Senhor mandou que João escrevesse as cartas, o Senhor não mandou que João escrevesse a carta ao pastor da igreja, nem aos auxiliares do ministério. O Senhor ordenou a João que escrevesse a carta a quem? Ao anjo da igreja. Então, o que é preciso que fique bem claro é que para que a igreja cresça interiormente, ela precisa de uma voz de comando. Alguém que esteja à frente. Alguém que esteja dizendo qual é o caminho pelo qual a igreja vai caminhar. Qual é o caminho, qual é a direção que a igreja vai ter. Senão, meus irmãos, a igreja ela não se desenvolve. Se não existir essa harmonia, não podemos permitir que entre nós, como eu disse para vocês agora há pouco, haja essa tentativa, essa busca por posições. Veja que o Senhor Jesus, uma certa vez, repreendeu os seus discípulos, porque dois deles estavam preocupados em qual entre eles seria o maior. Eles estavam preocupados com isso. Quem era o maior? Meus irmãos, aqui não se trata de quem é maior ou quem é menor. Não, só existe um maior. E esse maior é o Senhor Jesus. Ele é o maior. Porque quando esse espírito de preocupação de quem é maior, quem é melhor, reina na vida da igreja, a
Eu disse, irmão, o que está acontecendo? Você está meio amuado, meu irmão? Está indo pelos campos? Não, pastor, está tudo bem. Eu falei, está tudo bem? Não, pastor, está tudo em paz. Eu falei, está tudo em paz, então está ótimo. Mas passou alguns dias, eu percebi que ele continuava amuado ainda. E eu peguei o pastor da igreja, que foi até a casa desse sobrinho. E cheguei lá e disse assim, meu irmão, o que está acontecendo? Você disse que estava tudo bem, mas você continua meio amuado do mesmo jeito? Não, pastor, estou meio zangado. Mas zangado por quê, irmão? Não, porque eu dou as minhas opiniões na igreja e o desejo do meu coração é que todas as opiniões que eu dou na igreja, todas elas sejam colocadas em prática. Aí eu puxei a cabeça e disse, mas meu irmão, eu acho que isso não vai dar não. Não, pastor, porque eu não aceito que como obreiro do Senhor, não tenho as minhas opiniões, as minhas sugestões colocadas em prática. Aí eu olhei para ele e disse, posso te dar um bom conselho? Ele, pois não, pastor. Eu falei, vou te dar um conselho que vai resolver o seu problema. Abre uma igreja no mato. Lá você vai poder fazer o que você quiser. Viu? Lá você vai poder fazer o que você quiser. Que, irmãos, nós precisamos entender que para que a igreja cresça interiormente, tem que existir uma sintonia. A irmã do ciclo de oração tem que estar em paz com o líder da mocidade. O líder da mocidade tem que estar em paz com o superintendente da escola dominical. O superintendente da escola dominical tem que estar em sintonia com a liderança dos adolescentes. A liderança dos adolescentes tem que falar a mesma língua que a liderança das crianças. Os que estão no púlpito estão caminhando de braços dados com os que estão na porta. Os que estão na porta olham para os que estão no púlpito, não com um olhar de inveja, mas de graças a Deus os nossos irmãos estão lá. E se for mãe de Deus, eu também na hora certa vou chegar aqui. Essa sintonia tem que existir. Agora, para que isso aconteça, é preciso que todos tenham o mesmo sentimento que houve Jesus. É preciso que todos tenham a mente de Cristo. A igreja primitiva ela crescia porque ela tinha vida em comunhão. Lá em Atos capítulo número 2, a partir do versículo número 42, ali você encontra muito bem registrado o quanto que aquela igreja caminhava numa única direção. Havia comunhão dentro daquela igreja. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que um tem o coração do povo. Eles tinham o mesmo coração na presença de Deus. E uma igreja que vive em comunhão, irmãos, ela cresce, porque ela permanece no amor de Jesus. E é o amor que traz o crescimento interior da igreja. Porque, irmãos, onde existe esse amor cristão, esse amor genuíno, as fraquezas são suportadas. As diferenças não são levadas em consideração. Há liberação de perdão. Irmãos, às vezes o crescimento não vem porque existem mágoas. Cristãos magoados uns com os outros. E onde existem mágoas, naturalmente vai existir um impeditivo para que o Espírito Santo opere. Então, se você deseja que essa igreja que você pertence, ela alcance um grande crescimento, libere perdão.
amados, em último tópico desta noite, o crescimento para fora. Então, se houver crescimento espiritual, se houver crescimento interno, vai existir crescimento para fora. Então, nós vamos repetir, só para nós fixarmos bem, repita comigo: se não houver crescimento espiritual, se não existir crescimento interno, a igreja não crescerá para fora. Irmãos, é uma contradição querer avançar no mundo. Às vezes, algumas pessoas não, pastor, por que a gente não abre igreja? Pastor, a gente poderia abrir muitas igrejas, vamos abrir igreja no Nordeste, igreja na África, igreja não sei onde, igreja não sei onde. Mas, meus irmãos, primeiro nós temos que tratar das questões internas, para que a gente possa pensar em crescer para fora. E às vezes, isso não acontece. Que veja bem, meus irmãos, é Deus que dá o crescimento da igreja. Mas o pastor necessita de pessoas que coloquem-se ao seu lado para que esse crescimento seja promovido. Agora, se não há um crescimento espiritual, vamos imaginar se os obreiros não moram, se a igreja não mora, então não há crescimento espiritual. Só estou recapitulando para nós passarmos para o próximo tópico. Se não há paz, se não há concordância, não há crescimento interno. Então o crescimento para fora vai ficar bloqueado. Todo pastor deseja que a sua igreja cresça para fora. Esse é o sonho de todo pastor. Eu tenho convicção absoluta que o sonho do coração do pastor Basílio pai, do pastor Joel e do pastor Marcos, é que daqui a alguns anos os irmãos tenham centenas de congregações. Não é isso, pastor? É claro que os irmãos querem. Que daqui a alguns anos, a Assembleia de Deus Ministério de Piraporinha tem 888 congregações espalhadas pelo Brasil. Nós estamos com 50 igrejas na África. Temos mais 80 igrejas na Europa. Agora nós estamos entrando na China. É claro que os irmãos querem isso. Agora não é só o pastor que tem que desejar o crescimento para fora. A igreja tem que desejar esse crescimento. Eu tenho tido a felicidade lá na igreja onde eu pastoreio, que Deus tem me dado, por bondade e misericórdia dele, excelentes obreiros. E os obreiros lá da igreja, eu percebo nas conversas que eu tenho com eles, que eles têm essa preocupação de querer que a igreja cresça, que a igreja se expanda para fora. Agora, é preciso que haja o quê? Uma unidade de pensamentos. É interessante que a igreja primitiva, ela cresceu. Ela não ficou limitada ao local onde eles estavam. Quando eles começaram a acomodar-se, o que foi que aconteceu? Lá em Atos capítulo número 8 está escrito que o Senhor enviou uma grande perseguição. E aquela grande perseguição que veio fez com que a igreja se expandisse, fez com que a igreja despertasse, fez com que a igreja saísse de uma posição de comodismo. Irmãos, às vezes o conforto, por exemplo, é gostoso estar no domingo à noite na igreja, todo mundo reunido, ouvindo o pastor pregar, ouvindo as irmãs cantarem, ouvindo as crianças cantarem, ouvindo os jovens cantarem, ouvindo os adolescentes cantarem, ouvindo os obreiros pregarem, dirigirem o culto. Isso é gostoso, mas nós precisamos ter cuidado, porque isso pode fazer com que nós fiquemos acomodados. Como está na igreja de Jerusalém, cura, libertação, batismo do Espírito Santo, contagiação do Senhor Jesus. Aí todo mundo começou a pensar, aqui é o lugar. Para que a gente vai se preocupar com Judéia, com Samaria, com o Israel, se aqui em Jerusalém a coisa está boa? Irmãos, nós não podemos permitir que esse tipo de pensamento nos domine. Muito pelo contrário, nós temos que entender o seguinte, que à medida que nós vamos crescendo espiritualmente e crescendo interiormente, nós temos que pensar em alcançar
na terça-feira, lá na escola, na aula de teologia que nós temos lá na igreja, a última aula foi a aula de evangelismo, e eles estavam dizendo para os irmãos que nós precisamos de pedir ao Senhor que faça-nos enxergar de uma maneira mais ampla, porque ainda existem muitos lugares que ainda não foram alcançados pela palavra de Deus, e a igreja precisa de alcançar esses lugares. Deixa eu dar uma coisa para os irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem que no norte e nordeste do Brasil existem aproximadamente 10 mil lugares onde não existe uma única igreja evangélica implantada. No norte e nordeste do Brasil existem 10 mil lugares onde não existe nenhuma igreja evangélica implantada. Na janela da Sua 40, que vai do norte da África até a Ásia, está metade da população mundial que ainda não foi evangelizada. Na região da Amazônia, existem aproximadamente 100 mil tribos brasileiras que ainda não foram alcançadas com a mensagem do Evangelho. Então a igreja precisa de crescer para fora. Agora, para que a igreja cresça para fora, uma coisa é indispensável: é o amor missionário, é o fervor missionário ser aceso novamente no coração dos crentes. Porque se não existir esse fervor missionário, nós vamos ficar restritos ao local onde nós estamos. Irmãos, a igreja no século passado cresceu muito. Principalmente a partir da Europa, a igreja se espalhou para o mundo inteiro, porque havia um fervor missionário. Os irmãos estavam preocupados em alcançar outras terras que ainda não haviam sido alcançadas para Jesus. Mas sabe por que o fervor missionário foi apagando-se com o passar do tempo e a igreja parou de se expandir para fora? Por causa do apego às coisas materiais. Hoje em dia, quando você fala com um obreiro, irmão, eu vou te mandar lá para Cadobró. Pastor, mas o senhor vai me mandar para lá? Mas me diz uma coisa, pastor. Onde que eu vou morar? Pastor, quanto que eu vou ganhar? Vai ter um carro lá à disposição para mim? O senhor sabe, né, pastor? Não dá para andar. Ele tem que ser um Jeep com tração nas 4 rodas, pastor. O senhor sabe, né, pastor? Olha, pastor, precisa ser um carro com ar-condicionado, porque o senhor sabe que lá é muito quente, pastor. Então, ninguém tem paz. Por isso que às vezes a igreja não cresce para fora. Às vezes a igreja aqui dentro de São Paulo. Às vezes o pastor precisa de um obreiro para enviar para um bairro que é daqui a 2, 3 quilômetros. E às vezes o obreiro começa a levantar um monte de objeções. Aí depois de dizer que a igreja não cresce, mas a igreja não cresce. Mas não cresce porque às vezes não tem obreiro disponível, meus irmãos. Não há quem queira ir. Não há quem queira ficar à disposição, ficar na brecha para fazer a obra de Deus. Se a vontade falha para vocês, é porque é lugar. Mas, meus irmãos, eu e minha esposa já enfrentamos muitos desafios. Porque queríamos ver a igreja crescer para fora. Eu vou só contar uma coisinha básica para vocês. A primeira vez que eu e minha esposa fomos dirigir uma igreja, nós tínhamos 14 dias de casados. Nós tínhamos 14 dias de casado. Deixamos o emprego e fomos dirigir uma igreja a 500 quilômetros de São Paulo. Uma outra vez a igreja precisou da gente no interior de São Paulo. Nós fomos morar numa casa, meus irmãos, que era a mão de Deus que sustentava quando caía na nossa cabeça. E um outro detalhe, nós fomos ganhar R$300. R$300. E fomos lá fazer a obra do Senhor. Pastor, nós não precisamos de vocês nada na totalidade. Vocês vão? Pastor, se a igreja precisa, nós vamos lá fazer a obra. Pastor, a gente sabe que nós não temos condições de pagar. Nós só podemos pagar para vocês R$300 para mim, minha esposa e o Samuel, que tinha 2 anos de idade. E nós não rejeitamos não. Porque nós entendíamos e entendemos que há um projeto de Deus para a nossa vida. Então, quem quer a igreja crescer para fora, tem
irmãos, uma carreira profissional muito promissora.